Essa meditação, nós podemos dar o tema, um servo inconformado. E esse salmo, não foi qualquer pessoa que escreveu ele. Esse salmo, ele é um salmo de Davi. Os reis mais notáveis de toda a história da humanidade. E não sabemos se vai surgir outro, né? Mas ele foi a pessoa que escreveu esse salmo. E nesse salmo, Davi ele faz 4 perguntas para Deus. E nós observamos que é 4 perguntas, sim, num tom de desespero, de angústia, e de uma pessoa muito angustiada. Pergunto, tinha motivo para Davi angustiar, irmãos? Será que há motivo para um rei ficar angustiado, perturbado? Será que há motivo para um homem que está dentro de um palácio, com um exército enorme, vamos supor hoje como fosse um exército americano, tinha necessidade desse homem estar nesse estado, lá dentro do palácio, rodeado de tudo quanto era coisa linda, maravilhosa, bonita, mulheres, né, que possuíam, filhos, dinheiro não era problema, um homem que ele colecionou muitas vitórias, em muitas batalhas, desde a sua juventude, da sua adolescência, ele estava colecionando vitórias diante dos adversários, diante do inimigo. Davi foi um colecionador de vitória, e a Bíblia é cheia disso, mostrar as grandes vitórias que Davi teve. Davi, ele conquistou na época que ele foi governador, que ele foi rei, 95% do território da Palestina. Ele foi um cara vencedor. Ele teve tudo isso nas suas mãos. Quase todos os salmos escritos por Davi, ele vai falar assim: eu te louvarei, Senhor, porque tu é bom. Eu te louvarei, Senhor, porque tu és misericordioso, tu é benigno, né? Enfim, ele faz várias ações de graça em louvor a Deus pelas vitórias que ele teve. Mas aqui, irmãos, ele pergunta: até quando esquecerá de mim, Senhor? A pergunta que eu faço para você é o seguinte: você já se sentiu esquecida ou esquecido por Deus? Alguém que já sentiu assim, nesse estado de esquecimento, que você, em um determinado momento da sua vida, você clamou, você orou, você buscou 1 semana, 1 mês, 2 meses, 3 meses, e parece que aquilo não tinha resultado e não tinha como você fazer ou buscar outro recurso? Até quando esquecerá de mim, Senhor? Davi estava orando a Deus. Eu não sei qual era o problema que Davi estava passando, qual era o motivo da perseguição que ele estava sentindo, mas o texto histórico diz que Davi estava numa depressão profunda. Ele estava deprimido, irmãos, um rei deprimido. Imagina, um rei deprimido. Quem já passou por uma depressão aqui dentro da igreja? Ou está passando por uma depressão? Levante a mão. Alguém já passou por uma depressão aqui? Já sentiu o sabor de uma depressão? Uma? Quem mais? 2. Eu nunca passei por isso, eu não sei o que é depressão na minha vida. Graças a Deus, eu não tenho essa experiência. Tenho muitas experiências pessoais na minha vida com Deus, mas isso, por muito que as lutas que eu passei, a maioria das pessoas que elas têm doença grave, elas morrem de depressão, né? E a gente encontra aqui um rei deprimido, angustiado. Até quando Deus vai deixar de me ouvir? Ele diz: será que Deus, ele virou o rosto? Deus está de costa para mim? Que Deus não me atende mais, Deus não me ouve? Quando eu ouço, irmãos, lá no capítulo, se eu não me engano, no capítulo 3 de 1 Crônicas, Davi está lá dizendo o seguinte, diante de uma batalha que Saul já se arrastava por muito tempo, de correria, de desespero, de esconderijo. Não era só Saul não, ele e todo o exército dele se covardeando. Chega Davi um dia lá para visitar, para levar um almoço para os irmãos dele, consulta o que está acontecendo no arraial,
E aí ele passa as informações para ele, e ele fala: hoje mesmo, Deus vai entregar esse homem nas minhas mãos. Ó, irmãos, se Golias está amedrontando um exército, mas hoje Deus vai entregar ele nas minhas mãos. Isso é muita confiança, não é verdade, irmãos? É muita confiança para um adolescente, para uma pessoa que não tem sequer uma arma na mão, uma espada na mão. Mas ele escreve o Salmo 20 e diz assim, no Salmo 20: uns confiam em carro e outros em cavalos, mas nós faremos menção no nome do Senhor nosso Deus. Uns encurvam-se e caem, mas nós estaremos de pé. Amém, irmãos? Nós não vamos morrer prostrado. Quer dizer, o servo de Deus, ele não vai morrer de joelho, prostrado diante do adversário. O servo de Deus sempre vai ser exaltado diante do Senhor, porque nós, afinal de contas, nós não lutamos para um reino qualquer, nós estamos em prol de um reino celestial, cujo nosso Rei, Senhor da glória, chama-se Jesus Cristo. Davi entra no terceiro: até quando? Ele diz assim: até quando, Senhor, até quando consultarei com a minha alma, tendo tristeza dentro de mim? Irmão, não é feio você dizer que está triste. Feio é a gente esconder o problema, camuflar o problema, fazer de conta que não está acontecendo nada na vida e carregando um sofrimento para sempre. Davi não, ele confessa que aqui ele está triste, né? O coração dele está triste, cada dia o coração dele está se entristecendo mais ainda. Por quê? Aí ele chega no quarto: até quando? Até quando, Senhor? Até quando se exaltará sobre mim o meu inimigo? Você já teve um adversário na tua vida? Você já teve lá um adversário no teu trabalho que tentou puxar teu tapete? Você tem um inimigo dentro da tua família? Você tem um inimigo dentro da tua igreja? Irmãos, dentro da igreja, pastor, sim, dentro da igreja mesmo, né? Davi não fala onde que estava o inimigo, o local onde ele estava localizado. Davi fala que ele estava sendo surpreendido, estava trazendo sofrimento por causa do inimigo dele. Esse inimigo aqui não quer dizer o diabo. Ele está tratando de Satanás, dos demônios. Ele está tratando de gente, o inimigo em carne e osso, que está aterrorizando a vida dele, tentando aterrorizar a vida dele. E até quando exaltará o inimigo diante de mim? Você já teve uma pessoa que deu uma risada na tua cara, sorriu na tua cara, olhou para você, desprezou você, como nós ouvimos a mensagem do nosso irmão, ajuda, sábado passado aqui, Rafael, né? O inimigo que tirou uma na tua cara, que provocou você, ou continua provocando você, e parece que você foge e de repente você está vendo ele. Você deita e está vendo a cara dele. Você dorme e está sonhando com esse infeliz, né? Então ele não sai da tua mente, ele não sai da tua frente. Você já teve uma pessoa assim? Então não é fácil ser perseguido pelo inimigo. Ainda mais quando ele está bem próximo de você. É um amigo teu, um parente, né? Parente que desejou de a morte para você. Eu descobri que eu tinha um parente que não gostava de mim de jeito nenhum. E ele queria a qualquer custo que eu morresse. Eu tive isso dentro da família. E quando eu adoeci, Deus me mostrou essa pessoa vindo na minha casa. Aí eu estava lá reformando uma casa assim, distante da minha, mais ou menos uns 200 metros, 300. E eu vi quando o carro dele chegou no meu portão. Aí eu olhei lá e falei: olha, Deus me mostrou aquela pessoa chegando na minha casa hoje. E ali tinha mais 2 pessoas que estavam me visitando, e aquelas pessoas estavam nesse sonho relacionado. Aí ele chegou e falou: posso entrar? Eu falei: seja bem-vindo. Aí ele entrou, me saudou, tudo. Aí eu disse: eu sei que você veio aqui
Já foi diretão assim mesmo, na tora mesmo. Porque Deus me mostrou você vindo aqui. Você não veio aqui porque eu estou doente, você veio aqui para ver se eu vou morrer. E ele abriu a boca a chorar. Mas você fica sabendo que eu não vou morrer. E você vai enjoar de ver a minha cara. Você vai enjoar de me ver, cansar de me ver, porque o Deus a qual eu sirvo, Ele vai me abençoar, e eu vou viver muitos anos ainda. Amém? Despencou chorar. Falei, agora sim, você ajoelha aí, que eu vou provar para você, que eu não tenho nenhuma mágoa de você, mesmo sabendo que você é um adversário número 1 meu. E eu vou orar para Deus ter misericórdia de você, para ver se Ele ainda consegue te salvar. Joelhou, em pranto, em choro, botei a mão na cabeça dele, todo careca, todo definhado, fiz um clamor por ele. Voltou embora, nunca mais foi na minha casa. Já faz 11 anos que ele está sabendo que eu estou vivo, e ele está aí, e vai ter que me aturar muito tempo. Sabe por quê, irmãos? Porque o Senhor diz assim, que Davi, ele vai aqui se definhando, né? Ele vai se sucumbindo, sofrendo, mas agora ele faz um pedido para Deus. Ele diz assim: atenta em mim, ouve-me, ó Senhor. Agora ele não faz uma oraçãozinha qualquer. Davi faz um clamor diante do Senhor: meu Deus, alumia os meus olhos, para que eu não adormeça na morte. Irmão, nós temos que pedir para que Deus, se você tem um adversário, se você está passando por esses até quando, Senhor, e ainda não teve uma resposta, continua orando ao Senhor, continua clamando ao Senhor, continua nos pés da misericórdia do Senhor, né? Para que você não tomba e o adversário bate palma. Continua de pé. Davi não queria isso na vida dele. Pastor, Davi morreu assim? Não. Davi viu a vitória, irmãos. Deus é o Deus da vitória na nossa vida. Você não precisa temer. Você não precisa ter medo de jeito nenhum. O que nós precisamos é confiar no Senhor e pedir para que Deus abra os nossos olhos. Crente, ele tem que ser prudente. Crente, ele pode ser simples, é bíblico e prudente. Crente tem que vigiar. Davi está falando que abre os meus olhos para que eu não adormeça na morte. Eu não quero, Senhor, morrer assim. Eu não quero morrer nesse estado de angústia, de desespero. Para que o meu inimigo não diga: venci. Irmãos, nós não podemos alimentar a alegria do inimigo em cima da gente. Você tem que provar que você é um servo do Senhor. Nós temos que mostrar que o Deus a qual nós servimos, Ele é poderoso, Ele é grande, Ele é tremendo, Ele é o Senhor da nossa vida. Você tem que mostrar para o inimigo que você é um vencedor, custa o que custar. Senão você não pode cantar certos louvores que nós cantamos, e você é um vencedor. Você não pode, no capítulo 3 de Abacuque, versículo 17, ainda que a figueira seca, que morra todo o gado, e as malhadas não haja fruto na vide, eu vou me alegrar no Senhor. Não, aquilo é para crente de verdade, né? Davi diz assim: para que o meu inimigo não diga: venci, prevaleci contra você, ganhei de você, e os meus adversários não se alegrem, vindo eu a cair. Pior coisa que tem, irmãos, quando a gente cai da fé. Eu vi muitas pessoas caírem da fé, tombar, e aí ser chacota do adversário. Portanto, se você estiver fraco na fé, se algo está te incomodando, se você não está se sentindo forte, então nós temos que fazer aqui, o que mais do que nunca, uma oração, pedir para Deus, para que nós não vamos dar o sabor da derrota, para que o inimigo se alegre na vida da gente, vindo a gente vacilar, caiu, tá vendo? É tudo isso que eu queria, era isso mesmo que eu estava esperando. Dizia que era isso, aquilo outro, hoje está na lona. Isso, irmão, a gente tem visto em todos os lugares acontecer coisas desastrosas. Achei muito legal aqui hoje, que veio uma pessoa atrás dessa bitoneira aí, ó.
Essa pessoa que trouxe essa bitoneira, ele veio mais o Márcio. Esse rapaz, ele fez uma construção para mim lá em Barão Geraldo, mais ou menos há uns 5 anos atrás, né? Falei de Jesus para ele durante todo o tempo lá. Foi uma empreiteira que pegou e ele era funcionário das pessoas. Falei de Jesus para ele, ele falou que era desviado. E depois terminou a obra e esse cara sumiu. Uma vez eu encontrei ele lá em Barão. Falei, eu precisava falar com você, que eu tenho um serviço. Ele falou, não posso fazer serviço, eu estou empregado agora. Hoje o cara aparece aí. Aí falou, nossa rapaz, o mundo é pequeno, hein? Ainda bem que eu não estou devendo para o senhor, nem eu estou devendo para mim. Ninguém está devendo. Eu falei, porque você nunca trabalhou para mim, você era contratado por outra empresa. Então eu não fui patrão seu e nem você foi empregado meu. Então, se fosse o caso, tivesse com a culpa no cartório, nós tínhamos que ter acertado hoje no pátio da igreja, irmãos. Por isso que é bom a gente andar honesto e direitinho. Aí falou assim, fiquei muito contente de saber que você está sendo pastor dessa igreja. Vai ir na minha casa fazer uma visita. E eu falei, você tem que vir para a igreja, rapaz, você é um desviado. E em cima ele já foi do Adventista do Sétimo Dia 5 anos. E eu falei, você está dando assim uma margem para que o inimigo zombe de você, critique de você. Então você tem que dar a volta por cima. Você tem que vir para a igreja. Não estou pedindo para você vir para a minha igreja, não. Você tem que voltar para a igreja. Ele falou, não, pastor, a gente vai dar um jeito na vida. E outra coisa, conta comigo aí o que precisar de mão de obra. Eu estou vindo aí nos domingos trabalhar, nos feriados, e dando uma força para a igreja ainda. Olha, irmão, que bom. O cara se prontificou. Mas a palavra do Senhor diz assim, mas eu confio, irmãos, pega nessa palavra, pega nessa promessa do Senhor, injeta isso na tua veia. Mas eu confio na tua benignidade e na tua salvação. E olha a esperança do homem de Deus. O meu coração vai voltar a ficar feliz. O meu coração vai se alegrar. Diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. O amanhã de Deus, nós não sabemos de quanto tempo. Se é de 24 horas, se é de um mês, 2, 3, um ano, não sabemos. Mas nós sabemos, temos uma promessa que diz que a alegria vem pelo amanhecer. Deus está dizendo para você o seguinte: você não vai morrer nas trevas. As trevas não vai te vencer. Ela não vai prevalecer você. Você vai se alegrar quando o dia amanhecer na tua vida. E Davi está dizendo assim: eu confio na tua benignidade, na tua salvação, e o meu coração vai se alegrar, Senhor. Cantarei ao Senhor porquanto me tem feito muito bem. Olha, irmãos, será que um homem deprimido, não ouvindo a voz de Deus, num silêncio profundo, poderia dizer e ter essa esperança? Quando eu leio esse último versículo, parece que eu vejo a harpa de Davi encostada lá. Estou deprimido, não tenho coragem de tocar mais, não consigo tocar, e a harpa de Davi está empoeirada lá. E Davi está olhando para Deus, alimentando da promessa do Senhor, da bênção de Deus, da misericórdia de Deus, e dizendo ao Senhor: Senhor, meu coração vai tornar novamente feliz. Deus está falando para você nessa noite, em nome de Jesus, que se o teu coração estiver fechado, se o teu coração está trancado, se o teu coração está aí aborrecido, parece que não tem mais solução, o Senhor está dizendo para você, o Espírito Santo diga para você nessa noite, né, está mostrando que Deus vai trazer alegria para você. Deus vai trazer uma felicidade na tua vida. Você não vai continuar de forma nenhuma nesse estado que você se encontra. Se você não tem mais vontade de fazer nada, Deus está dizendo assim: você vai louvar o Senhor também. Davi está dizendo assim: eu cantarei ao Senhor, porquanto o Senhor me tem feito muito bem. Tudo isso que aconteceu na vida de Davi agora, passa um resultado positivo, muito positivo, um resultado de bondade de Deus na vida dele. Que Deus ainda continua sendo bom de tudo que estava acontecendo na vida dele. E a bondade de Deus, irmãos, ela é maravilhosa, que ela não tem um prazo de validade. A bondade de Deus, ela é infinita. A misericórdia de Deus, ela é infinita. Não tem nenhum prazo de validade aqui. Deus continua durante todo o tempo, continuou, está continuando e continuará
abençoando os seus filhos. Talvez você está falando, se a minha vida está ruim porque eu estou desempregado. A minha vida está ruim porque eu estou com problema na minha casa, com meu pai, com a minha mãe, com a minha mulher, com o meu marido. A minha vida está ruim por causa que eu estou pagando aluguel. A minha vida está ruim por causa que meu salário não está dando. Mas tudo isso aqui Davi tinha. E a coisa estava ruim para ele também. Ele tinha tudo, e a coisa estava ruim para ele, não estava boa. Então, quando o nosso coração se alegra no Senhor, irmãos, quando nós estamos felizes com Deus, não tem tempo ruim, não tem lugar ruim, não tem casa bonita, nada disso muda o nosso comportamento diante do Senhor. Que a alegria do Senhor é a nossa força. Neemias fala muito bem isso. Se não me engano, no capítulo 10, versículo 8, ou capítulo 8, versículo 10, diz que a alegria do Senhor é nossa força. Esforça que eu te ajudo. Não é isso que Deus diz? Deus está querendo ver pessoas trabalhando, pessoas fortalecidas, pessoas esperançosas, pessoas confiantes. Deus quer isso, e nada mais do que isso. Independente do estado que você está, você tem que almejar uma esperança. Mas eu confio na tua benignidade, eu confio na tua salvação, e o meu coração vai voltar a se alegrar novamente. Irmãos, não tem coisa pior no mundo conviver do lado de pessoas amargas. Quem já conviveu ou está convivendo ao lado de pessoas amargas, pessoas mal-humoradas, pessoas assim que tudo para ele está ruim, né? Nada está bom. Não é fácil viver, mas a gente sabe que Deus é poderoso para tornar a amargura em alegria e a fraqueza tornando a gente forte para a glória do nome dele. Abraça esse Salmo 13, viva ele e faz as suas perguntas que você tem que fazer para Deus. E os seus até quando? Até quando? Deus não vai dar um prazo, mas Deus está dizendo que quando você menos esperar, Ele está entrando com a bênção na tua vida, com a salvação na tua vida. Está mostrando para você que Ele não esqueceu de você. Ele está dizendo: Davi, eu não esqueci de você. Estou apenas provando até quando Ele vai ter paciência, até quando Ele vai suportar. Quando a corda, irmãos, tiver ponto para puxar, fique sabendo, quando o inimigo estiver querendo puxar a corda, o anjo do Senhor se aproxima. Alguém já viu o anjo do Senhor aqui? Em carne e osso? Quem já viu um anjo do Senhor aqui? Alguém já viu, irmãos, um anjo do Senhor? Eu vi um anjo do Senhor, falei com ele, saudei ele, e ele me saudou, ele em carne e osso. Deus me deu esse grande privilégio na minha vida, de vir várias vezes em sonhos, mas um dia, Deus me mostrou ele, e eu vi o anjo do Senhor. Um dia às 5 horas da tarde, nesse horário de verão. E quando a palavra do Senhor diz assim, que o anjo do Senhor acampa a roda dos que eu tenho meus livros, confia que realmente isso é verdade. Isso é verdade. Eu fiz uma viagem lá para minha terra, onde eu nasci, onde eu dei meus primeiros passos na vida cristã, ao lado dos meus avós, dos meus tios. E lá era vigília todo mês. Mas era vigília, nessas vigílias de hoje não, que o povo só vai para dormir e ficar atrás das barracas lá, atrás do salão, namorando e fazendo coisa que não deve. Ouvia para orar mesmo, ouvia para buscar batismo do Espírito Santo. Pessoas iam para ser curado, pessoas iam para se salvar. E eu fui lá no sítio dos meus avós. Andei 18 quilômetros da cidade lá, onde eu fui criado nas fazendas. Nesses 18 quilômetros não encontrei um cachorro. Num puro deserto. Quando eu cheguei ali, naquele lugar onde eu tomava banho quando criança, junto com meus irmãos, meus primos, naquele rio que terminava, passou a ponte, já dava início no sítio do meu avô. Aí eu fiz uma oração em cima daquela ponte, vi aquele riozinho lá seco, aquele cheio de lodo, e orei em cima daquela ponte. Peguei o carro, atravessei e subi. Cheguei de frente aonde minha avó tinha a casa dela. Os 2 pés de manga estão até hoje lá ainda.
Desci do carro e fiquei olhando assim para aquele lugar, querendo fazer uma oração debaixo daqueles pés de manga. Mas tinha uns boi lá, né? Fiquei com medo dos boi. E de repente eu olho assim, a uns 50 metros do lado, aí eu vi um homem, um soldado, enorme. E eu olhei aquele negócio, fiquei com medo. Falei, meu Deus, que é isso que eu estou vendo aqui na minha frente, né? Aí eu peguei, entrei no carro para correr, mas não tinha como sair, porque eu tinha que passar ali, voltar ali. Aí eu cheguei de frente a ele, parei, olhei para ele assim e disse se ele estava bem. Ele balançou a cabeça e disse, eu estou muito bem. Com a vestimenta de um soldado, pronto para a guerra, e com a espada do lado. Aí tentei olhar para ele novamente, não consegui, virei o rosto, voltei para olhar para ele, ele já tinha sumido, não estava na minha frente mais. Então eu tive esse grande privilégio, Deus me deu esse privilégio de ver um anjo em carne e osso e saudar ele. Então você, irmãos, acredita e confia na palavra do Senhor, que Deus, Ele é tremendo na vida da gente, independente do estado que você está, ou estava, ou pode acontecer de entrar. A promessa de Deus, eu vou alegrar o teu coração, eu vou botar novamente um novo cântico na tua boca. O cântico velho vai acabar. Aquele negócio, eu não posso, eu não acredito, eu não deixo, eu não suporto, eu não aguento essa vida mais, essa vida virou um inferno, para mim não dá mais, minha vontade é de morrer. Esse cântico Deus está dizendo, e eu colocarei um novo cântico na tua boca. Aqueles inimigos que queriam ver a tua morte, ele diz o seguinte: muitos verão, temerão e confiarão no Senhor. Esse novo cântico, irmãos, ele vai abençoar a tua vida e abençoar até os teus inimigos. Por isso vale a pena nós servir o nosso Deus, e que o Espírito Santo do Senhor venha proporcionar na nossa vida uma alegria que nós jamais imaginávamos ter. Ele garante nesta noite de alegrar a tua vida. Aqueles que estão felizes, amém, a felicidade se aumentará. E aqueles que não estão felizes, Deus vai colocar a alegria e a felicidade dentro de você, porque Ele sabe que você é pó, a tua estrutura, mas a promessa dele é de uma grande bênção na tua vida. Amém, irmãos? Que Deus abençoe.